Alguns medos são invisíveis e a gente precisa saber como lidar com eles. E sempre que eu me deparo com medo de coisas que eu não consigo ver, é que eu lembro de um episódio de Arquivo X. Arquivo X foi uma das séries mais famosas dos anos 90 até o início dos anos 2000. Nela, 2 agentes do FBI investigam casos insólitos, os Arquivos X. Todos aqueles casos, aparentemente sem explicação, caem nas mãos dos 2 agentes, variando entre fenômenos paranormais e até extraterrestres. Fox Mulder, um psicólogo brilhante, é o agente crédulo, quem sempre sugere teorias estranhas para explicar os casos. Dana Scully, médica, é a agente cética, que sempre tenta achar uma explicação científica para os eventos, desconsiderando qualquer explicação sobrenatural. No entanto, por ser uma série de mistério, normalmente é Mulder quem tem razão com suas teorias estranhas. A série pode ser dividida em 2 partes: os episódios que fazem parte da mitologia da própria série, que devem ser acompanhados em ordem cronológica, e os episódios do Monstro da Semana, que podem ser vistos livremente sem afetar o enredo principal. O enredo principal da série é sobre uma conspiração entre o sindicato, o governo dentro do governo oficial e os seres extraterrestres. Estes querem colonizar a Terra, enquanto que os membros do sindicato, sabendo que não tem como vencer os invasores, se unem aos extraterrestres para que eles e suas famílias sobrevivam à colonização. A colonização se daria por meio de uma contaminação alienígena, o óleo negro, que tanto poderia tomar o controle do hospedeiro, como também usá-lo para a gestação de novos seres extraterrestres. Falar de contaminação global talvez não seja um bom presságio em tempos de pandemia de Covid-19, mas essa não é a única semelhança da série com o nosso atual momento. Um episódio notável da série é o Ex-Cops, episódio 12 da 7ª temporada, que estreou em 20 de fevereiro dos anos 2000. Ele faz parte do Monstro da Semana, ou seja, é um daqueles que não afetam o enredo principal. Além disso, é um episódio diferente de qualquer outro da série. Inspirado nos seriados estadunidenses que mostram perseguições policiais, a filmagem é como desses seriados, com agentes na frente e o repórter cinematográfico correndo atrás pelas melhores imagens. A história acontece em um bairro na cidade de Los Angeles. Os agentes Mulder e Scully chegam no local para investigar um possível ataque por lobisomem, que somente ocorre em noites de lua cheia. Porém, há algo mais estranho. Cada pessoa vê algo diferente o atacando. A vizinha amedrontada descreve o que viu a um desenhista. Mulder acha que ela descreverá o procurado lobisomem. O resultado do retrato falado, no entanto, é outro. A vizinha viu o Fred Krueger. Por estranho que possa parecer, a casa estava com arranhões na porta de madeira, aparentemente feita por garras como a de Fred. Logo em seguida, um novo ataque é reportado. O desenhista que fez o retrato falado estava largado inconsciente na calçada, com as mesmas marcas de garra no tórax e abdômen. No local do crime é encontrada uma unha postiça, que leva os agentes a uma prostituta conhecida na vizinhança. A prostituta relata que enquanto estava tentando ajudar o desenhista, ela viu o namorado e o cafetão dela no local e fugiu dele, pois ele já o ameaçara, dizendo-lhe que a mataria quebrando-lhe o pescoço. A polícia sai em busca do cafetão, quando descobrem em uma casa que ele já estava morto por overdose há dias, não podendo ter sido visto pela prostituta. Tiros então são ouvidos do lado de fora da casa, disparados por um policial ferido e aterrorizado. O policial simplesmente diz que ele voltou. Ao encontrarem a prostituta, que estava aguardando na viatura no momento da batida policial na casa, descobrem que ela está morta, com o pescoço quebrado. O policial confidencia a Mulder que ele tinha visto e atirado contra o Homem-Vespa, uma criatura horrenda que o assustava quando criança. Scully, sendo médica, vai ao necrotério fazer a autópsia da prostituta. A assistente do médico legista local, com receio de que a morta poderia estar infectada com alguma doença, é repetidamente atacada por um antavírus. Os agentes se dirigem novamente para a casa onde foi feita a batida, onde o policial que vira o Homem-Vespa está sendo atacado em um quarto. Após forçar a porta e ver o policial sozinho com o braço ferido, Mulder descobre que a criatura fugira porque a noite tinha acabado e o sol estava nascendo. O que havia em comum em todos esses casos? O desconhecido nos causa medo. Um filme que causou muito medo na sua estreia foi Bruxa de Blair, de 1999. Enquanto para muitos é só um filme bobo, para outros era um filme aterrorizante. Apesar do título, a bruxa não aparece uma vez sequer. Tudo o que acontece é mostrado pela reação dos personagens. O medo, então, fica na cabeça de cada um. Cada pessoa imagina como é a bruxa. Como é, então, combater um inimigo invisível? Essa era a difícil tarefa dos agentes Mulder e Scully no episódio Ex-Cops, cujo título foi alterado na versão brasileira para O Medo. Mulder chegou a uma teoria, e ele estava certo mais uma vez. As pessoas eram atacadas nas noites de lua cheia por uma entidade que tomava a forma do pior medo das vítimas. E as pessoas se tornavam passíveis de serem atacadas a partir do momento em que tinham contato com alguém que fora vítima. A possibilidade de ser alvo era transmitida como uma forma de contágio. A atual pandemia, como o medo,
atua de forma invisível. Nós temos que nos proteger, mas não sabemos se o inimigo já está em nossos corpos. Pode ser que o vírus já esteja dentro de nós, mas ele ainda não se manifestou. Talvez nem venha a se manifestar. Mas você pode ser uma ponte para que ele continue se alastrando e infectando outras pessoas. Ao andarmos pelas ruas, já vazias pela quarentena, ficamos preocupados em não sermos contaminados ou contaminarmos os outros. Um beijo, um abraço, um simples aperto de mão, que há pouco tempo eram coisas normais, ficam impossibilitados, até mesmo pela distância que temos que manter uns dos outros. Um pequeno poema de Mário Quintana cabe curiosamente em nossa situação atual. Se chama Dos Nossos Males. Ele diz: a nós nos basta em nossos próprios ais, que a ninguém sua cruz é pequenina. Por pior que seja a situação da China, os nossos calos doem muito mais. O vírus surgiu na China, mas nossos cumprimentos calorosos foram mais afetados. Ou melhor, nós fomos afetados por não podermos mais nos abraçar. O vírus surgiu na China, mas os distantes cumprimentos chineses podem continuar, enquanto nós mudamos os nossos costumes. Os vírus, invisíveis a olho nu, podem estar em qualquer lugar e nós não temos como vê-los. Seria fácil evitá-los ao reparar neles no ambiente, mas a sina é ter que se resguardar de algo invisível. Fazemos todo um ritual para lavarmos as mãos, mas os vírus podem nem estar ali e estarmos apenas dando um bom banho nas mãos. Lutamos contra um inimigo que não vemos. Mas não é somente o vírus que é invisível. O imperador romano Marco Aurélio, em suas famosas Meditações, nos fala a forma oculta em que uma criança é gerada no ventre da mãe. Atualmente, com aparelhos de ultrassom, sabemos como a criança é formada. Mas da mesma forma, isso nos encanta como encantava o imperador do século II. Ele diz o seguinte: observa, portanto, esses processos que ocorrem ocultamente. Atenta também para o poder que detém, como atentamos para o poder responsável pela queda dos objetos pesados, ou aquele responsável por impulsioná-los em um movimento ascendente. Não mediante os olhos, mas nem por isso com menor clareza. Marco Aurélio não sabia o que causava esses eventos ocultos, invisíveis, mas podia observar o efeito que eles causavam. A Bíblia nos fala que nosso Deus é invisível. Ao comentar sobre Jesus Cristo, o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses 1,15 que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Comentando essa passagem, João Calvino fala que ele o chama a imagem do Deus invisível, com isso significando que é tão somente nele que Deus, que de outro modo é invisível, se nos manifesta, em concordância com o que lemos em João 1,18, que por sua vez fala que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Calvino continua dizendo: eis a suma. Deus em si mesmo, isto é, em sua majestade desnuda, é invisível. E isso não meramente aos olhos corporais, mas também aos entendimentos dos homens. E que ele nos é revelado somente em Cristo, para que o contemplemos como num espelho. Pois em Cristo, ele nos mostra sua justiça, bondade, poder, em suma, seu ego inteiro. Devemos, pois, precaver-nos de buscá-lo em outra parte, pois tudo o que pusermos diante de nós, como sendo representação de Deus, a parte de Cristo, não passará de um ídolo. Em 1 Timóteo 1,17, o apóstolo Paulo deseja que ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todo sempre. Amém. O medo e o vírus são invisíveis, mas Deus também o é. E ele, que é do reino do invisível, pode ver aquilo que os nossos olhos não enxergam. Marco Aurélio nos ensina que não devemos fugir do que nos apavora. É um fugitivo aquele que foge do seu senhor. A considerar que é a lei o nosso senhor, também é fugitivo o indivíduo cuja conduta contraria a lei. Mas igualmente, é fugitivo aquele cuja dor ou aflição, cuja ira ou medo fazem que não queira que algo tenha acontecido, aconteça ou venha a acontecer em consonância com o que foi ordenado pela administradora de todas as coisas. Isto é, a lei dispensadora de tudo o que acontece a cada um. Assim, é fugitivo o indivíduo que se rende ao medo, à dor, ou à aflição, ou à ira. O problema, ao que parece, não é ter medo, mas fugir dele, seja te paralisando, seja te tornando inconsequente. Rui Barbosa, patrono dos advogados brasileiros, deu o seguinte conselho aos formandos da turma de 1920 da Academia de Direito de São Paulo, no texto que ficou conhecido como Oração aos Moços. O tremer próprio é dos que se defrontam com as grandes vocações e são talhados para desempenhar. O tremer, mas não o descorçoar. O tremer, mas não o renunciar. O tremer com o ousar. O tremer com o empreender. O tremer com confiar. Confiai, senhores, ousai, reagi e a vez de ser bem-sucedidos. Somos aconselhados, em Provérbios 3, 21 a 26, a agirmos com bom senso. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será sua segurança e o impedirá de cair em armadilha.
No episódio Ex-Cops, conhecemos uma dupla que presenciou o desenhista ser atacado. Mais diferente dos outros, eles não são contaminados. Mulder chega à conclusão que a dupla não foi contaminada porque eles não sentiam medo mortal. Eles, como seres humanos, tinham medos, mas não o medo mortal que as outras vítimas tiveram. Contra nossos medos, contra a Covid-19, contra todos os nossos temores invisíveis, não devemos ficar paralisados ou agir inconsequentemente como se eles não existissem. Devemos enfrentá-los com as armas que temos, e Deus nos ajudará, se assim Ele desejar. Somente um Deus invisível para combater os temores que nós não conseguimos ver.